Palavras diárias de Deus. Aqueles que não têm fé, muitas vezes acreditam que tudo o que pode ser visto existe, enquanto tudo o que não pode ser visto ou que está muito longe das pessoas não existe. Eles preferem acreditar que não há ciclo de vida e morte e que não há punição, e assim eles pecam e cometem o mal sem remorso. Depois disso, eles são punidos ou reencarnados como um animal. A maioria das várias pessoas entre os incrédulos cai nesse círculo vicioso. Isso porque elas não sabem que o mundo espiritual é estrito na administração de todos os seres vivos. Quer você acredite ou não, esse fato existe, pois nenhuma única pessoa ou objeto pode escapar do escopo do que é observado pelos olhos de Deus, e nenhuma única pessoa ou objeto pode escapar das regras e limitações dos éditos e decretos celestiais de Deus. E assim, esse exemplo simples diz a todos que, independentemente de você acreditar ou não em Deus, é inaceitável pecar e cometer o mal, e haverá consequências. Quando alguém que tirou o dinheiro de outro por trapaça é punido dessa maneira, tal punição é justa. Um comportamento tão frequentemente visto como esse é penalizado pelo mundo espiritual, é punido pelos decretos e éditos celestiais de Deus, e assim, o comportamento criminoso e perverso graves, estupro e saqueio, fraude e engano, furto e roubo, assassinato e incêndio criminoso e assim por diante, está ainda mais sujeito a uma série de punições de gravidade variada. E o que essas punições de gravidade variada incluem? Algumas delas empregam tempo para estabelecer o nível de severidade, algumas o fazem através de diferentes metodologias e outras o fazem por meio do lugar para onde as pessoas vão quando são reencarnadas. Por exemplo, algumas pessoas são desbocadas. O que significa ser desbocada? Isso significa, muitas vezes, xingar os outros e usar linguagem maliciosa, linguagem que amaldiçoa as pessoas. O que significa linguagem maliciosa? Significa que alguém tem um coração obsceno. Linguagem maliciosa que amaldiçoa as pessoas geralmente vem da boca de tais pessoas, e essa linguagem maliciosa é acompanhada de consequências severas. Depois que essas pessoas morrerem e receberem a punição apropriada, elas poderão renascer mudas. Algumas pessoas são muito calculistas quando estão vivas. Muitas vezes se aproveitam das outras. Seus pequenos esquemas são particularmente bem planejados e fazem muita coisa que prejudica outras pessoas. Quando elas renascerem, poderão ser uma pessoa meio idiota ou alguém com deficiência mental. Algumas pessoas costumam espiar a privacidade dos outros. Seus olhos veem muita coisa de que elas não deveriam ter conhecimento, e elas sabem muita coisa que não deveriam saber, e então, quando renascerem, poderão ser cegas. Algumas pessoas são muito ágeis quando estão vivas. Muitas vezes lutam e fazem muito mal, e assim, quando renascerem, poderão ser deficientes, mancas, ou perder um braço, ou então poderão ser corcundas ou ter torcicolo. Podem andar mancando ou ter uma perna mais curta que a outra, e assim por diante. Nesse tocante, elas estão sujeitas a punições diferentes com base no nível de mal que cometeram enquanto vivas. E o que vocês dizem? Por que as pessoas são estrábicas? Existem muitas pessoas assim? Há muitas delas por aí hoje. Algumas pessoas são estrábicas porque, em suas vidas passadas, usavam demais os olhos, faziam muitas coisas ruins e assim, quando nascem nesta vida,
seus olhos estão desviados e, em casos sérios, são até mesmo cegas. Isso é retribuição. Algumas pessoas se dão bem com os outros antes de morrer. Fazem muitas coisas boas por seus entes queridos, amigos, colegas ou pessoas ligadas a elas. Elas dão donativos e cuidados aos outros ou os ajudam financeiramente. Os outros pensam muito bem delas, e quando tais pessoas retornarem ao mundo espiritual, elas não serão punidas. Para que um incrédulo não seja punido de forma alguma, significa que ele era uma pessoa muito boa. Em vez de acreditar na existência de Deus, eles só acreditam no bom velhinho no céu. Eles só acreditam que existe um espírito acima deles, observando tudo o que fazem. Isso é tudo em que acreditam. E qual é o resultado? Eles são muito mais comportados. Essas pessoas são bondosas e caridosas. E quando elas finalmente retornarem ao mundo espiritual, o mundo espiritual as tratará muito bem e elas logo reencarnarão e renascerão. E em que tipo de família elas chegarão? Embora essa família não seja rica, será pacífica. Haverá harmonia entre os seus membros. Passarão dias serenos e felizes. Todos serão alegres e terão uma boa vida. Quando a pessoa atingir a idade adulta, ela dará à luz muitos filhos e filhas e terá uma grande família estendida. Seus filhos serão talentosos e gozarão de sucesso, e eles e sua família desfrutarão de boa sorte. E tal resultado está intimamente ligado à vida passada da pessoa. Quer dizer, para onde uma pessoa vai depois de morrer e reencarnar, seja homem ou mulher, qual será a sua missão, o que passará na vida, suas frustrações, as bênçãos de que desfrutará, quem encontrará, o que vai acontecer com ela, ninguém pode prever, evitar ou se esconder disso. Isso quer dizer que, após a sua vida ser definida naquilo que acontece com você, como quer que você tente evitar, qualquer que seja o meio pelo qual tente evitar, você não terá como violar o curso da vida estabelecido para você por Deus no mundo espiritual. Pois quando você reencarna, o destino da sua vida já foi definido. Quer seja bom ou ruim, todos devem encará-lo e seguir em frente. Essa é uma questão que ninguém que vive neste mundo pode evitar e nenhuma questão é mais real.